Oi, gente. Meu nome é Franci Arnaud, sou professor de design e hoje no Fusion 360 nós iremos fazer essa imagem aqui, tá? Beleza? Então vamos lá. Vou tirar um pouquinho aqui, ó, e vamos começar, tá bom? Primeira coisa é criar aqui no meu XZ um sketch, uma vista de cima. Vou trazer um pouquinho para cá. E aí, se a gente começar a entender como é que essa peça funciona, ela tem aí algumas simetrias, correto? Então, se a gente for olhar aqui, observar, eu vou desenhar a peça só nessa área daqui, porque eu tenho simetria aqui no eixo X e no eixo Y, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma linha partindo do centro, e essa linha ela vai ser uma linha de construção, ok? Vou criar também uma linha no eixo X, e essa linha também vai ser uma linha de construção, ok? Então vamos lá. Pegando aqui a minha imagem, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é esse contorno externo, porque esses furos passantes aqui eu vou fazer com a ferramenta Roll, com furo, tá? Então vou primeiro fazer essa circunferência aqui, que tem 25 de raio. Então, se a gente tem 25 de raio, ela vai ter 50 de diâmetro, certo? Vou trazer um pouquinho aqui para cá. Depois, eu vou fazer essa circunferência aqui externa, tá? No meu eixo Y. Então, ela tem 15 de raio. Se tem 15 de raio, ferramenta de círculo, ela vai ter 30 de diâmetro. Temos uma aqui de 50 e uma de 30. E, por fim, eu vou fazer esta circunferência aqui, ó, externa. Porque depois eu vou tangenciar todas as três circunferências para me dar exatamente esse desenho daqui, tá? E é justamente isso que eu quero, ó, esse desenho aqui, ó, esse contornozinho, tá certo? Porque eu só vou desenhar esta banda aqui, beleza? Então vamos lá. Ela diz que tem 30 de raio. Se tem 30 de raio, então tem 60 de diâmetro. Então já tenho aqui uma de 50, uma de 30, uma de 60. E aí eu quero trabalhar com as restrições, né? Eu tenho isso aqui, ó, no 3D, ó. Ok? Aqui. Voltar para minha vista de topo. E aí o que eu tenho é uma, duas, três circunferências, tá? Eu vou primeiro trabalhar com as restrições. E eu quero trabalhar com as restrições exatamente com a restrição de tangência. Então, eu preciso dizer que esta circunferência tangencia essa circunferência. E essa daqui tangencia essa circunferência. Então, temos aqui praticamente o desenho, o contorno que eu estou buscando. Beleza? Só que aí tem outras informações, quais sejam a distância do centro desse círculo para esse daqui é de 50. Então vamos lá fazer isso. Ferramenta de dimensão de cota, a distância do centro desse para o centro desse é de 50. Ok? Beleza. Tem algumas informações aqui que eu não vou precisar. Então eu vou usar a ferramenta tesoura. Então eu vou cortar esse cara aqui, ó. Certo? Vou cortar esse, vou cortar esse e vou cortar esse aqui de dentro. Tá certo? Deixa eu trazer para cá para vocês
observarem como é que está isso aqui. Isso aqui é a minha circunferência de 50, aqui é a minha circunferência de 60 e aqui é a minha circunferência de 30. Tá certo? Vamos lá. O que eu preciso agora é fazer com que esse caminho daqui seja espelhado no eixo X. Então, criar e espelhar. Aí me abre essa caixinha aqui. Ele pergunta quais são os objetos. Já tinha selecionado ele, então tem 3 objetos selecionados. E aqui ele pergunta qual é a linha de espelhamento. Vou selecionar ela. A linha de espelhamento é essa aqui, ó, que eu criei lá na frente, que é uma linha de construção. Então, cliquei nela e automaticamente já me faz o espelhamento dela aqui para baixo. E dou OK. Agora a gente precisa espelhar para o lado de cá, lado esquerdo, no eixo Y. Vou selecionar elas todas novamente, com Shift, e vou lá para o meu comando criar e espelhar. E aí ele pergunta qual é a linha de espelhamento. Vou clicar nela aqui, a minha linha de espelhamento é o eixo Y. E vou dar OK. Eu já tenho aqui, ó, o meu desenho praticamente pronto, tá? Conforme a nossa planta 2D. Tá certo? Antes da gente estudar ela, e eu preciso fazer os 2 furos aqui, eu vou precisar fazer 2 nós, 2 pontos. Eu vou vir aqui em criar ponto. Eu preciso criar um ponto aqui, ó, bem no centro, e já me bate aqui, ó, bem no centro da minha circunferência. Eu vou criar um ponto aqui. Vou novamente em criar ponto e vou para o outro lado. E vou criar um outro ponto aqui. Então eu já tenho 2 pontinhos aí que foram criados. Aqui no meio eu não vou fazer. Vocês vão entender por quê. E o motivo de eu ter criado esses 2 pontos, tá certo? Vou concluir meu esboço. Concluir o esboço. E aí eu vou para a minha vista ortogonal. E nós temos exatamente isso aí. Vou extrudar minha peça. Ele diz que a minha peça tem uma extrusão de 5. E vou subir aqui 5. Tá? Ou digito aqui 5. Dou Enter. Pronto. Tenho minha peça aí sem ainda os nossos furos. Que a gente precisa colocar aqui, ó. Tá certo? E aí, para eu criar o furo, e como eu criei os vértices, que são os pontos, eu vou criar e venho na ferramenta aqui, que ela está bem aqui, ó, chamada furo. Tá certo? Vou afastar um pouquinho para cá e me abre essa janelinha aqui de furo. Ao invés de eu escolher furo único, eu vou escolher a partir do esboço. Foi justamente por conta disso que eu criei os vértices. Vou clicar nele aqui e ele pede para escolher os pontos do esboço. Eu já tenho aqui criado o que foi aqui embaixo. A gente não consegue visualizar. Eu vou colocar aqui na minha grade, na minha árvore, para visualizar o esboço. Ó. Colocar o olhinho aqui. E agora eu consigo ver um furo que eu tinha feito aqui, de um ponto, olha lá, e o outro bem aqui. Eu só fiz clicar, certo? Mas a gente tem algumas informações. Ambos os furos, ele tem 10 de diâmetro. Tanto é que ele aponta aqui, ó, 2 furos de 10 de diâmetro. Sinal aqui de diâmetro. Vou voltar para cá. E aqui na minha ferramenta de furo, eu vou dizer que a minha extensão, como é um furo passante, e o desenho já mostra isso, um furo passante, ó, ok? Eu vou dizer que a extensão aqui, na minha janela de propriedades, é uma extensão total, uma extensão de todos. E o meu diâmetro, como aponta lá no meu desenho,
São 2 furos de 10. Vou trazer para cá e aqui na minha janela de propriedades digitar simplesmente 10 e vou dar OK. Bom, já tenho aqui, ó, exatamente os 2 furos que nós já fizemos conforme o nosso desenho técnico, tá bom? Agora falta o furo do meio. Vou usar a mesma ferramenta, criar furo, e vou colocar aqui em qualquer lugar, ó. Ok? Esse pontinho azul aqui eu consigo trazer a minha ferramenta com Snap justamente para o centro da minha circunferência que eu construí lá no ambiente 2D. Então eu vou trazer aqui, ó, e tentar encaixar. E automaticamente, com o Snap, ó, bom, encaixou. E na minha referência, esse furo tem 30 de diâmetro. Então vamos fazer isso, né? Vou trazer para cá aqui, ó. Trabalhando com extensão para todos e 30 de diâmetro. Vou tirar aqui a visualização do meu esboço, vou voltar para a minha visão ortogonal e nós finalizamos a peça da maneira como foi colocado aqui no objeto de planta 2D, da imagem como referência. Beleza? Um grande forte abraço e até o próximo vídeo.